Nós estamos dando início a mais um estudo no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a Casa de Deolindo Amorim, lembrando nosso presidente de honra, nosso querido Jorge André e todos os demais mentores da casa e que foram os fundadores e os seguidores que trouxeram o ICEB até este momento. Nós, neste instante, vamos, Mestre Jesus, elevar nosso pequenino coração perante o teu, para agradecer-te as bênçãos que temos recebido, a proteção que tens oferecido, com a qual tens envolvido o nosso querido ICEB, e te rogamos, Mestre, no momento em que te agradecemos, que renoves as bênçãos, as luzes, as energias, os recursos, por sobre o ICEB, por sobre os nossos mentores, por sobre todos aqueles que trabalham em todos os quadrantes do planeta, pela paz, pelo teu amor, mesmo que não estejam, Jesus, vinculados especificamente à tua figura, mas tu és o governador do planeta. Guarda-nos neste momento, guarda-nos neste estudo e abençoa muito especialmente a nossa querida irmã, amiga, companheira Jurema Seckler, que vem nos trazer hoje um depoimento tão importante na relevância que tem Jesus, uma figura de amor ao teu coração e a Kardec. Graças te damos hoje e sempre. Sabemos, Jesus, que já nos envolves na alegria do teu evangelho, na paz e na luz. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Bem, nós então estamos recebendo Jurema da Costa Seckler. A Jurema é museóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializada em conservação e restauração de bens culturais pelo SECOR da Escola de Belas Artes da Universidade de Minas Gerais. De 1975 a 2021, atuou como museóloga no Museu Casa de Rui Barbosa, exercendo a diretoria do museu de 2003 a 2020, quando coordenou as diversas áreas técnicas, destacando-se as atividades de gestão do museu e jardim histórico e as atividades de pesquisa e orientação de bolsas de pesquisa. De 2017 a 2019, ministrou aulas no MBA da Universidade Cândido Mendes na área de gestão museológica e no mestrado em Memória e Preservação da Fundação Casa de Rui Barbosa. Participou em 2021 do Grupo Parreiras Horta no projeto de restauração e revitalização do Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, no Rio de Janeiro. É filiada ao Comitê Internacional para Museus, Casas Históricas, do Conselho Internacional de Museus. Jurema Seckler é espírita, trabalhadora no Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí e coordena atualmente o projeto de preservação da memória espírita do Estado do Rio de Janeiro, do CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Jurema Seckler, nós agradecemos muitíssimo aqui a sua presença, já antecipando que vamos ter momentos de encantamento e de gratidão a Leopoldo Machado, que no projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec, Jurema nos vem falar dessa grande figura, Leopoldo Machado Barbosa, que nós conhecemos no movimento espírita como Leopoldo Machado. Obrigada, Jurema, seja muito bem-vinda ao ICEB, nós te agradecemos e estamos, a partir de agora, todos ouvidos. Nádia, eu é que agradeço, estou extremamente honrada de estar aqui pela primeira vez no ICEB, para mim, que é uma instituição que eu tenho um maior respeito, todos, né? No Brasil, tenho maior respeito por essa grande instituição, e principalmente estou muito feliz porque eu vou falar desse esse espírito espírita, que eu tenho uma admiração, sou apaixonada, né, mesmo por ele, e eu tenho uma grande admiração pelo Leopoldo,
Acho que ele é uma das figuras espíritas mais importantes do cenário, né, do movimento espírita brasileiro, e que precisa estar sempre sendo lembrado, as suas ideias inovadoras, aquilo, todo o seu legado que ele trouxe, ele precisa estar sempre sendo lembrado, né? Então, para mim, é uma grande honra estar aqui conversando com vocês. E essa primeira imagem que vocês estão vendo aí no PowerPoint é o nosso professor Leopoldo, todo bonito, paramentado como um professor, né, no momento assim de um evento. E quem é ele, né? Então ele era jornalista, ele se formou em jornalismo, ele era jornalista, professor, escritor, poeta, compositor, pregador e polemista. E muito mais, porque ele foi compositor, enfim, muitas outras atividades. Difundiu a doutrina espírita por todos os meios e formas, merecendo o respeito dos adversários da doutrina e a admiração de todos os confrades. Então, hoje nós vamos falar muito pouco, porque ele é tão enorme, né? Ele é tão grande, ele deixou um legado tão fabuloso que precisa de muitos programas, Nádia, para falar do Leopoldo, de cada um dos aspectos, não é, da sua trajetória aqui no movimento espírita. Eu, na verdade, gosto muito mais dessa foto dele, dessa imagem de Leopoldo, assim, com esse cabelo todo desalinhado. As fotos que mais comuns são essas. A gravata também, fora do lugar, sempre abraçado com os companheiros, sempre com um sorriso. Essa imagem, né, que acho que vi muito verdadeira, desse homem tão incrível, de um charme, de um carisma, uma pessoa que passava muito acolhimento, era muito querido mesmo. Dificilmente eu acho que haveria alguém que não ficasse se apaixonado por essa criatura tão sincera. Isso são palavras dos seus biógrafos, tão leal à doutrina e tão acolhedor, tão lutador como esse nosso querido Leopoldo. E aí eu fui buscar, lá no Livro dos Espíritos, a questão 576, que Kardec faz aos espíritos, que ele diz assim: foram predestinados a isso, antes de nascerem, os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Algumas vezes assim é, quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, colimam um vasto objetivo. Depois do nascimento, e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhes os desígnios. E eu fico pensando em Leopoldo assim, né, com esse distanciamento histórico, é esse missionário, não é? É aquele enviado por Jesus, que a gente sabe, né? Quantos enviados, quantos aqueles que foram escolhidos para virem aqui para consolidar o Consolador prometido no Brasil. E ele simplesmente é um desses que cumpriu o seu objetivo, dessa consolidação, desse trabalho de cimentar, né, o caminho mesmo, que hoje, né, nós entramos nos nossos centros, é aquela alegria, é aquela felicidade de estar ali naquela casa, as várias atividades para todos os segmentos sociais, né? No entanto, nós precisamos olhar para trás. Quem é que fez isso, né? Quem foram esses missionários que chegaram e que, às vezes, tiveram que enfrentar grandes desafios para que a gente possa ter a nossa casa, os nossos jovens, as nossas evangelizações, não é? Isso não caiu assim do céu.
foram alguns desses missionários, desses homens predestinados que vieram cumprir essa missão. E aí eu trouxe também o Victor Hugo, né, em Árdua Ascensão, que coloca, né, nós sabemos, né, desse caminho, de quanto foi necessário todos esses pioneiros, daí a importância do nosso trabalho lá no CERJ, de preservação dessa memória, desses pioneiros, desses homens que vieram trazer essa consolidação da doutrina, né? Porque, como diz Victor Hugo, desse modo, então, logo estivesse implantado o ideal espírita na França, né? A gente sabe disso, seria trasladada a árvore evangélica para o Brasil. Então, quando nós olhamos para ele, para Lins, para Ivone, para aqueles, né, no passado, nós percebemos o projeto de Jesus para essa consolidação, para esse enraizamento da árvore evangélica do espiritismo no Brasil. E aqui está ele. Eu gosto dele também de chapéu, que ele usava chapéu. Os homens naquela época usavam chapéu, né? Mas sempre com esse sorriso. Esse sorrisão e esse desalinho. Ele era meio desalinhado, o que era um charme para mim do Leopoldo. Quem foi esse homem? Ele foi um baiano, né? Olha, eu sou apaixonada pelos baianos. Primeiro porque eu fui diretora da Casa Rui Barbosa. Já. Depois vamos dizer, vou tirar o chapéu, né, gente? Porque o que tem de baiano bacana nesse Brasil não é brincadeira. Então, ele nasceu no arraial de Cepa Forte, hoje Jandaíra, no estado da Bahia, a 30 de setembro de 1891. Que era, imagina, uma cidadezinha muito pobre, de uma família extremamente pobre. E ele desencarnou aqui na cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto de 1957. Então, é a história de um menino muito, muito pobre do interior da Bahia. Então, os seus biógrafos contam que ele, quando nasceu, ele foi totalmente desenganado. Era um menino que se sobrevivesse, teria todos os problemas do mundo. Mas conta-se que sua mãe foi procurar um curandeiro ali da região, né? Aquelas pessoas que davam, como é que curavam, né? Aquelas senhoras que davam passe. E a verdade é que ele se curou e se tornou esse que é o nosso grande amigo. Mas ele era muito pobre, então, muito criança, ele teve uma escolaridade extremamente deficitária, né? Porque ele tinha que trabalhar para ajudar a sustentar a família. Então, ele trabalhou na confecção de charutos. A gente sabe que naquela época, lá na Bahia, havia muita agricultura, eu não sei como é que hoje, muita agricultura de tabaco, né? Então, ele trabalhou na confecção de charutos, ele foi sapateiro, ele foi garçom. E quando ele trabalhava como garçom, ele conheceu um outro amigo dele, garçom, que era poeta. E aí ele teve acesso à poesia que esse amigo dava para ele ler. Ele achou aquilo uma coisa maravilhosa. E ele disse assim, eu quero fazer isso, eu quero estudar mais sobre isso. E aí ele começa a estudar muito, a querer crescer dentro nesse, né, com essa capacitação dele intelectual. E aí ele se torna, ele foi um grande autodidata, porque aí ele começa a estudar, e esse rapaz, e esse menino, né, com tantas deficiências, chega um dia a escrever 27 livros, né? Sendo que 6 não eram espíritas, 21 espíritas e 6 não espíritas, porque ele teve uma trajetória, né, pelo seu esforço, pela sua dedicação, ele teve uma trajetória muito grande, né? Escreve, inclusive, a sua própria história no livro Memórias de um Espírito Baiano. Ele escreve a sua própria história, que é uma história, vamos dizer assim, incrível.
E em 1915, gente, ele conhece, olha que maravilha, né? Já estava tudo escrito, vamos dizer assim, né? Um grande espírita baiano chamado José Pititinga. José Pititinga é uma outra personalidade que a gente precisa voltar, estudar sobre ele. Ele era considerado o homem caridade na Bahia, um espírita que saía de dentro da casa espírita para ajudar a comunidade. A comunidade, vocês imaginam, né? Se aqui o Brasil hoje é essa situação, imagina naquela época, e existe um fato em que ele ajudou muito, foi um trabalho imenso com os desabrigados das enchentes na Bahia. Então, o Brasil, tudo isso que a gente vê, né, são fatos que vão se repetindo, infelizmente. Né? E José Pititinga ele conheceu José Pititinga, criou uma grande admiração e foi um grande mentor dele, né? Ele foi um grande professor para ele quando ele conheceu o Espiritismo. Então, ele diz assim, fiz-me espírita ali por 1910. Até 33, não preguei nem fiz polêmica, ele só foi estudar. Ele foi estudar, ele entrou assim em tudo e começou a estudar a doutrina. Estudei bem a doutrina e outros assuntos, ansioso por uma cultura geral, para saber bem o lugar exato do Espiritismo. Então, ele começou a estudar outros, poder até fazer uma comparação. Mas ele teve Pititinga como seu grande mestre. E ali ele aprendeu, número 1, que ele diz assim, a casa espírita tem o grande objetivo de promover a ampliação da consciência cristã pelo estudo. Então, pelo estudo da doutrina e pelo estudo do Evangelho, é que aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, aqueles que estavam, né, que se aproximavam da casa, iam ampliando a consciência cristã. E é por isso, e ele considerava Pititinga um homem que tinha essa ampliência super ampliada, porque a consciência cristã é que fazia com que aquela máxima, né, fora da caridade não há salvação, pudesse ser exercida. Né? Era a casa espírita que formava o trabalhador cristão para o bem da sociedade, né? E o bem de si próprio. Né? Muito bem. Então, ele chega, gente, olha, você vê de tudo isso que ele passou, um menino quase sem escolaridade, ele chega a ser secretário da União Espírita da Bahia, baiana. Então, ele tinha, né? Ninguém se torna secretário de uma União Espírita lá na Bahia sem um estudo. Ele foi estudando muito. Né? Mas, em 1927, ele se casa com uma moça chamada Marília Ferraz de Almeida Barbosa, e 2 anos depois ele vem para o Rio de Janeiro, ela era carioca. Ele vem morar no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, na cidade de Nova Iguaçu. Né? E aqui, ele, assim que ele chega aqui em Nova Iguaçu, eles, junto com Marília, que era professora, eles vão fazer parte da equipe do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. E, imediatamente também, ele, com aquela coisa do Pititinga, e daquilo que ele tinha aprendido, né? O que é o Espiritismo, o que é a doutrina, imediatamente eles criaram o Albergue Noturno Allan Kardec, para abrigar, né, os moradores de rua. A gente pode imaginar, né? Se hoje é assim aqui no Rio, quando a gente anda pelas ruas, imagina também naquela época. Né? E, gente, olha que coisa incrível. Ele, aquele menino, né, iletrado, aquele menino que quase não tinha condições, né, de estudar, quase não teve, ele se torna o número 1 da Academia Iguaçuana de Letras. Naquela época existia muito isso também, né? As cidades, os bairros também
que criavam aquelas suas academias, reunindo estudiosos, né, os intelectuais do local, porque havia esse tipo de cultura, né, das pessoas juntas, conversando, trocando ideias. E era assim, né? Então, eu trouxe para vocês a foto dela, foi um casamento assim de almas, né? Duas almas afins que se encontraram. Ela era professora, então essa coisa da educação foi muito forte, ela passa muito isso para ele. E aqui é uma fotografia muito antiga da Praça Marília Barbosa, que tem lá em Nova Iguaçu. Se você for lá, tem a Praça Marília Barbosa, isso é a inauguração logo depois do desencarne dela. Né? Em 1930, eles inaugura o Colégio Leopoldo, que é um colégio que foi muito bem, sempre muito bem cotado, muito bem avaliado, existe até hoje. E é muito interessante porque ele, com a ajuda dela, com a ajuda, inclusive, também da irmã dela, a Leopoldina, eles criam esse colégio. Né? E aí ele começa ele começa a dizer, né, para todo mundo, ele começa a verificar, ou melhor, ele começa a divulgar. Nossa, o Espiritismo é obra de educação. Ele começa a comparar o centro espírita com o próprio ambiente escolar, e ele começa a transferir tudo aquilo que ele, como educador, colocava na sua escola para o centro espírita. Então, vocês vejam que coisa incrível. Numa época, em 1930, em que, imagina, os castigos físicos nas escolas ainda eram comuns, não é? Os professores, a autoridade, né, para eles, o professor carrancudo era aquele que tinha, de repente, mais autoridade, era esse conceito, e que a criança ia para a escola com aquela situação meio opressora, né? Olha a placa que ele colocou na porta da escola. Entrai. Aqui não há semblantes graves, porque só se respira paz e amor. São as crianças quais um bando de aves. É quase um pai, um mestre, o professor. Tudo aqui são promessas e esperanças. É belo e doce este calor sentir. Se estáis agora tímidas crianças, saireis homens de bem para o porvir. Pô, chegar numa escola com uma placa dessa em 1930 não era para qualquer um, né? Era uma coisa muito boa. Então, o que acontece? Ele cria também. Então, era assim vamos dizer assim, uma energia criadora, uma energia inovadora que via, primeiro, a doutrina espírita como aquela que saía de dentro, como Tinga, saía da casa espírita e ia para a comunidade para ajudar, para participar das dificuldades daquela comunidade, levar o Consolador prometido para a comunidade. E aqui ele cria o Lar de Jesus em 1940. Marília, na verdade, teve a grande ideia, né, de criar o Lar de Jesus para meninas, né, desamparadas. Então, a foto ao lado é uma tomada de seus primeiros dias, já em sua sede própria, construída em 42. Vendo-se as meninas internas na instituição, na fachada do prédio, instalado na Rua Professor Leopoldo Machado, que tem lá, né, em Nova Iguaçu, número 50, no bairro K11, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e essa instituição ainda está lá.
E eu trouxe também essa fotografia da Escola Municipal Professor Leopoldo Machado, que é uma foto atual, lá em Queimados, existe essa escola municipal. Ele deixou um legado a ruas, praças, escolas. Ele teve uma participação ali na comunidade muito, muito, muito grande, né? Então, gente, imagina, ele amava as artes. Ele descobriu cedo, lá com o início da poesia, que a arte era totalmente transformadora, que era um grande recurso educativo. Então, ele levava a arte para a escola. O teatro, a dramatização, a música, a poesia, ele levava para a escola. E como ele via o centro espírita, como Kardec, como escola, como um lar, como escola também, ele disse assim, meu Deus, a gente precisa levar isso também para o centro espírita. Então, ele escreveu muitos livros sobre esse assunto, porque quando ele observava grande parte dos centros espíritas, e quando ele chegava, cadê a alegria? Cadê a criança? Cadê o jovem? Não podia ter música, não podia ter barulho, eram ambientes assim mais carrancudos, mais lúgubres. E ele achava aquilo que não tinha sentido aquilo. Porque para ele, a casa espírita era a casa da família, era o lar. Kardec coloca isso, né? Era um lar. Então, tinha que ter todos os segmentos, todos os participantes de uma família tinha que estar ali, tinha que ter a sua voz, o jovem tinha que falar, colocar as suas questões, a criança tinha que dar livre expansão à sua alegria. Então, ele começa a trabalhar isso da mesma maneira que ele coloca isso na escola, né? A escola dele era uma escola em que as crianças aprendiam pela música, pela alegria, pelo acolhimento, pela felicidade de estar na escola. Ele levou isso também para o centro, o que não era comum. Então, imagina o que ele passou. Ele passou muitas coisas. Mas como ele tinha também uma coisa muito importante, não só pelos livros, mas ele era um homem público que organizava congressos, que organizava encontros, que ia falar, que ia colocar as suas questões. Ele foi convencendo. Ele primeiro era ele, né? Ele era a pessoa acolhedora, simpática e extremamente confiável, né? Ele passava aquela honestidade, aquela força dele no ideal espírita muito grande, não é? E uma coisa que ele tinha muito forte, ele acreditava no jovem, ele acreditava na criança, ele acreditava que aquele era o futuro do Brasil, do mundo e do centro espírita. Se não tivesse jovem, como é que ia acontecer? Todo mundo ia ir embora e a casa ia fechar. Então, ele começa todo esse trabalho. Ele cria a segunda mocidade espírita do Brasil, porque, por incrível que pareça, teve uma mocidade que foi criada a primeira lá em São Paulo. E ele cria a segunda lá em Nova Iguaçu, e ele faz uma coisa que é fantástico para mim, e que nós temos que retomar imediatamente agora, que são as caravanas Leopoldo Machado. Então, ele pegava a criança, os jovens, e iam visitar outro centro. Lá, aquela alegria, o encontro com o outro centro. Ele foi consolidando, criando mocidades no Brasil. Então, se hoje nós temos o jovem, a música, as comércios, os encontros de jovens, a evangelização, quase todo centro tem, centro que não tem evangelização infantil, né? Porque tem essa consciência que ele colocava, Leopoldo, de que as pessoas tinham, que era no centro, que elas tinham que se capacitar moral e evangélica, moralmente e religiosamente. O centro tinha
que dá essa capacitação para a criança desde a sua tenra idade. E se hoje a gente tem evangelização de bebês, é por causa dele. Por causa dele mesmo, porque foi ele que traz essa ideia, essa inovação, essa força, né? E aqui eu coloquei só 3 livros importantíssimos dele, mas ele escreveu muitos outros, ele escreveu muitos artigos, e ele ia para a praça pública, ele ia para os centros, ele ia falar, e ele defendendo as suas ideias, era um homem de ação, de uma energia impressionante, né? Então, ele diz assim, de todas as espécies de propaganda do espiritismo que temos feito e que se podem fazer, a arte a serviço da doutrina é a mais bela. É a que mais atrai gregos e troianos. E das artes, o teatro tem destacado lugar. Ele adorava, ele escrevia, ele era teatrólogo, ele escrevia as peças e colocava os alunos todos para encenar. No Centro Espírita eram as dramatizações, né, das passagens evangélicas, e as crianças adoravam, todos gostavam, foi conquistando os pais. Não é? Aquilo ali foi conquistando os pais começaram a ver, né? Então, não só na evangelização, mas com os jovens, como aquilo conquistou. E eu fico pensando hoje, nós precisamos muito de Leopoldo. Nós precisamos muito dessas estratégias. Quando ele chegou, ele disse, que estratégia, que recursos eu vou utilizar na casa espírita para atrair a criançada da mesma maneira da escola? Então, ele trouxe esses recursos pedagógicos também para o centro para atrair as crianças, para fazer as crianças se sentirem felizes, incluídas. O jovem incluído, que ele dizia, nós precisamos ouvir o que o jovem pensa, o que o jovem sente, porque na casa espírita ele vai receber a orientação. É aqui que a criança e o jovem vão receber essa capacitação moral e evangélica para a sua própria vida, a sua evolução, e também para o futuro do próprio centro espírita, porque são eles que vão depois dirigir, e foi o que aconteceu. Ai, se naquele momento ele não tivesse criado essas capacitações para que foram os futuros diretores dos museus, desculpe, dos futuros centros espíritas. Então, foi muito forte, não é? Essa participação dele, porque o futuro da doutrina está em jogo naquele momento. E hoje, com nós precisamos fazer os jovens retornarem para as casas espíritas. É unânime essa opinião de que os jovens se foram e não voltaram. Muitos não voltaram, principalmente os jovens. Então, a gente precisa buscar, como ele foi buscar estratégias. Nós buscarmos estratégias para puxar essa rede. Os peixinhos têm que voltar. Porque disso depende o futuro da própria doutrina espírita no Brasil. Não é? Desses jovens que têm que voltar, que a gente tem que tirar das salas, dos quartos. Isso é uma preocupação gigantesca dos pais, dos avós, dos tios de todos, que vêm aqueles jovens ficarem horas dentro do quarto, na frente de uma telinha. Todas as famílias vivem isso, todas. E isso é uma competição muito terrível, e a gente precisa criar, cada centro sentar e buscar estratégias, de buscar ações inovadoras para trazer esse jovem, como ele fez. Não é? Sofreu muito com isso, mas ele fez isso. Então, nós precisamos, nesse momento, rever, buscar, trazer ele para perto de nós de novo. Vamos criar as caravanas, Leopoldo, para ir visitando uns aos outros. Eu só quero fazer até uma propaganda, porque lá no CERJ nós fazemos esse trabalho de preservação da memória. Existe uma sala da memória para a guarda dos acervos, mas existe um trabalho que a gente realizou virtual,
E quando vocês chegarem lá no site do CERJ, vocês vão ver esses vídeos de capacitação. Como promover o retorno da memória espírita de cada centro. E as atividades para as crianças, para os jovens, esse trabalho de preservação da memória. Gente, tem gente que passa anos frequentando a casa espírita e não conhece a história da casa, não sabe da história da casa. Agora, existe um projeto no CERJ chamado Casas Pioneiras, está à frente do nosso querido Rubens Almeida. Essa apresentação das casas é de chorar, gente. Tem que ter um lencinho para você assistir, porque é uma emoção você ver o histórico da casa espírita. E os trabalhadores, os jovens, as crianças, precisam conhecer essa história desses pioneiros, dessas pessoas que fizeram a casa, porque ela nem sempre foi linda, maravilhosa, acolhedora, como a gente está agora. Isso tudo foram aqueles que passaram. E quando a gente volta para o passado, um jovem consciente, um jovem de 18, 17, quando ele volta e ele vê tudo aquilo, ele começa a perceber que agora é a hora dele, que ele não está ali por acaso. Então, essa atividade de retorno é muito inclusiva. E você pode promover várias atividades na casa, por exemplo, essas atividades intergeracionais, o idoso vai contar uma história para o jovem vai contar a sua história, a hora do conto para as crianças na escola, na aulinha, contou na hora, já vamos contar para vocês a história de um homem muito legal, muito bacana, ou de um pioneiro da casa. Eu acredito, eu acho que muitas ações nós precisamos realizar na casa espírita para o retorno. Mas eu acho que esse trabalho da memória é uma boa estratégia. E lá no CERJ vocês podem ver. Vamos continuar com o nosso Leopoldo, porque ele tem muita coisa. Nós conseguimos aqui, gente, uma fotografia de uma peça teatral lá da escola dele. Imagina todo mundo, bonitíssimo, em 1932. E todo mundo arrumado, todo mundo com as suas indumentárias, uma peça teatral aqui. A peça teatral Ginásio Leopoldo, né? E em 1932, talvez a primeira foto comprovada de vários esquetes representados na região. Cabeça de Leopoldo, que já o fizeram em 1928, em Paraíba do Sul, como diretor do Colégio Nacional. Quer dizer, ele levava para o colégio, mas levava para o clube, ele agitava também a comunidade. E ele tinha essa visão, né, da alegria. Não foi para menos que ele fez a música Alegria Cristã. Muita alegria, que esta coisa de tristeza e casmurrice não é de quem segue aquele que pregava. Alegrai-vos que é chegado o reino dos céus. Palavras de Jesus, né? Ele diz assim, meu Deus, Jesus falava, alegrai-vos que é chegado o reino dos céus. Como é que pode essas casas, com aquelas pessoas que muitos, né, consideravam-se donos, família que considerava que era dona do centro, as coisas todas que a gente conhece e que ao longo dos anos foi mudando. Por quê? Por cabeças desses homens que vieram trazer o seu pensamento. E eu quero fazer aqui, sabe, Nádia, uma visão geral, muito rápida, desse pensamento dele. Ele deixa esse pensamento inovador mesmo, sem destruir nada, sem atacar em nada. Todos, né, aquilo que a doutrina pregava, ele traz uma inovação na própria visão de como deve ser, né, o centro. Então, por exemplo, ele dizia, né, que o centro espírita, como ele aprendeu lá com Pititinga, deve ser o local da formação de consciência cristã pelo estudo,
do evangelho, da doutrina. Ele considerava fundamental o estudo da doutrina, né? Que vai ampliando a consciência cristã. Outra coisa que ele pregava muito era a divulgação do espiritismo em todos os lugares possíveis, né? Levando um consolador sem pressionar nada de catequizar ninguém, né? Mas levar o máximo possível os conceitos, porque ele acreditava tanto na doutrina, que nós temos que levar isso para todos os locais, né? Ele pregava a alegria no centro espírita. Por isso ele queria a criança, ele queria o jovem, ele queria a música, ele queria a alegria ali dentro. Nós sabemos hoje o quanto a alegria, né? A vibração, por isso que quando nós chegamos no centro, eu sou evangelizadora também, lá do meu centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí, que trabalha com a criançada lá da comunidade, quando as crianças chegam, a gente começa a cantar, porque a gente, quando começa a cantar com aquelas crianças, a vibração, elas que trazem muitas energias, nada boas, a gente, quando a criançada desce o morro e começa a cantar, começa toda uma mudança. A gente sabe disso, né? Ele pregava também a socialização, essa coisa das caravanas. Vamos visitar fulano, vamos nos encontros, né? Nos congressos, os encontros. Porque quando ele chega, ele percebe a cisão que havia na época. Nós sabemos que, nessa época, a doutrina havia uma cisão. Cada estado, às vezes, pensava de um jeito, não havia uma unidade de pensamento. Então, isso era uma grande preocupação dele. Foi uma grande preocupação também de muitos de sua época, como Lins, né? Que é outro que a gente tem que voltar, outro que a gente tem que estudar muito, porque aquele é outro missionário incrível. Porque o Lins também nasceu numa cidadezinha de Sergipe, próxima da cidadezinha de Leopoldo, também uma pobreza total, gente. Ele, quando tinha 18 ou 17 anos, o Lins andava naqueles lugares muito secos, num jeguezinho vendendo coisas. Mas o Lins dizia assim, eu, desde criança, senti uma força estranha no meu peito que me levava a mudar. Não, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir lá. E o Lins chegou onde chegou, impressionante, um homem riquíssimo que se tornou, e sabia que aquele dinheiro era para a unificação da doutrina. E aí ele é parceiro de Ludwig, porque quando ele encontrou o Leopoldo, disse, meu Deus, quem é esse? Eram grandes parceiros. Ele comprou muitas ideias do Leopoldo, né? Que precisava de dinheiro, e ele tinha, e ele comprou várias ideias de Leopoldo, graças a Deus. Eram 2 parceiros que Jesus mandou para essa consolidação, né? Outra coisa que ele pregava, além dessa socialização, é isso que a gente colocou, que era o local da família, né? O centro espírita, né? Ele tinha uma visão social também, como Pititinga, de que a gente devia sair para trabalhar com a comunidade, não ficar esperando no centro os necessitados, mas também ter um trabalho junto à sociedade, né? E ele também acreditava o seguinte, ele dizia assim, a casa, né, espírita era local de vivos para vivos. Então, ele dizia que nós devíamos amar profundamente os nossos mentores, os nossos guias, respeitá-los muito, que a gente devia ouvi-los, mas que cabia a nós um trabalho, a gente não podia ficar na dependência, se ele se batia, na dependência de tudo perguntar aos espíritos, que nós, os espíritos, esperavam de nós uma independência e uma responsabilidade maior. Então, ele também pregava isso. Então, eram algumas das ideias, que, na verdade, eram aquelas revolucionárias positivamente, né? E que, na verdade, foram se
concretizando, né? Então, gente, eu trouxe para vocês. Bom, essa coisa dele de adorar encontros, porque ele acreditava que conforme as pessoas se encontrassem, elas iam se unificando seus pensamentos. A unificação seria assim, que coincidia com exatamente a ideia de Lins, que lá já no Paraná começa a perceber isso e com o seu dinheiro começa a criar congressos, a organizar encontros para que pudesse haver essa conversa. Porque, se imagina, hoje já é difícil, né? A gente sair lá do Rio Grande do Sul para vir para o Rio de Janeiro, tudo tão caro, um avião e tal. Imagina naquela época. Então, o Lins ele bancou muito esses encontros. Tá? Em 1948, ele compra uma ideia maravilhosa do Leopoldo. Um sonho que o Leopoldo tinha, ele compra, que é o encontro das mocidades espíritas do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, lá no Teatro João Caetano. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver, porque foi filmado esse encontro em 1948. E é lindo, porque eu já vi várias vezes. Eu adoro ver a alegria daqueles jovens. Só que é muito engraçado, porque quando você olha assim, você diz assim, gente, esses jovens não podem ter mais de 20, 18 anos, mas a indumentária, o cabelo, os rapazes de terno, de bigode, eles pareciam mais velhos, na verdade, do que eram. Aí eu começo a comparar os jovens, a indumentária de hoje com... Eles diz que foram dias maravilhosos, né? Que eu cheguei a conversar com pessoas que foram a esse encontro, né? Foram dias maravilhosos, de muita alegria, todo mundo se conhecendo, porque veio gente de toda parte do Brasil. E teve almoço aqui, jantar ali, foi uma alegria. Mas o importante não foi esse, foi um marco da juventude no Brasil espírita. Porque depois foram muitos outros encontros, e hoje nós temos encontro em nível estadual, encontro municipal de jovens pelo Brasil todo, muita arte, muita música. A gente deve a quem? A ele, gente. Ele que trouxe isso tudo para nós. Né? Olha só, os jovens aqui passeando no Rio de Janeiro, foi sensacional. Eu conheci uma pessoa já bem idosa que tinha ido e foi incrível. Agora, ele também era uma pessoa incrível. Naquela época, existia uma coisa chamada polêmicas. Né? Eu sei porque, como eu trabalhei na Casa Rui Barbosa, essas polêmicas, esses debates eram comuns, eram muito comuns. Então, por exemplo, você chegava num órgão de divulgação público e expunha uma ideia que o outro não gostava, então se combinava uma polêmica, um debate. E aí um fazia, o outro replicava, o outro triplicava. Isso eram coisas que as pessoas adoravam ir para assistir, essas polêmicas. O Rui Barbosa, então, né, imagina, né, eu só falo dele, porque ele tem livros e livros sobre réplicas e tréplicas das discussões, que isso era um valor, era uma coisa interessante, as pessoas gostavam de assistir os pensamentos, quase existia meios de comunicação, as pessoas gostavam. E ele, nesse livro, nesse trecho aqui, nesse texto, fala de uma famosa polêmica dele, que ele era chamado de polemista. Aí, por exemplo, o bispo de Nova Iguaçu falou mal do espiritismo, falou que era isso, que era aquilo. Aí ele ia. Só que não ia assim, lá, ele não ia lá falar com o bispo. Planejavam um encontro de um debate. Normalmente era num ginásio público, que muitas pessoas assistiam. E aí diz que eu li que num desses debates ele saiu carregado pelos alunos, né, pelas suas ideias e tal. É muito interessante, porque era uma maneira, né, de ver daquela época.
mas defendeu com unhas e dentes. A doutrina defendeu com unhas e dentes. Bom, até que nós chegamos num dos momentos mais, talvez o mais importante, o evento mais importante da nossa doutrina espírita, que ele teve uma participação absolutamente importante, que foi a assinatura do que nós chamamos, foi chamado de Pacto Áureo, depois de vários encontros promovidos pelo Lins e tal. Num desses encontros aqui no Rio de Janeiro, em 1949, alguns representantes convidados pelo Lins, nessa luta dele pela unificação, vão à Federação Espírita Brasileira propor a criação do Conselho Federativo Nacional, que seria uma ação fundamental de unificação. O Conselho Federativo tendo a FEB como casa máter do Brasil. A FEB casa máter e o Conselho Federativo Nacional, que reuniria os diversas federativas de todos os estados. E foi um sucesso, isso realmente aconteceu, houve uma assinatura geral, então foi assinado o Pacto Áureo, que foi o início, né? Vamos dizer assim, o início dessa grande unificação. No entanto, eles logo perceberam que não eram todos os estados que tinham participado desse pacto, que o Norte e o Nordeste precisavam, dada a distância, as dificuldades, precisavam conhecer esse pacto, os objetivos. E aí Leopoldo, né, claro, cria caravana, que ele adorava caravanas. Eu agora estou adorando, eu queria participar de várias caravanas. Estou falando com o Darcy. Darcy já criou. Darcy Neves criou caravana. Ela vai, leva as pessoas, já me levou. Para poder chegar lá, a gente fala das coisas. Isso é muito importante. E aí ele criou a caravana da fraternidade. Gente, preste atenção. Esses homens, esses e outros, eles deixaram seus trabalhos e foram para Norte e Nordeste, 40 dias percorrendo 11 estados, para ir levando cada centro espírita e cada federativazinha que tinha lá, o que tinha acontecido no Rio de Janeiro, os objetivos do Pacto Áureo. Agora, ele escreveu um livro sobre isso, que é engraçadíssimo, porque todas as dificuldades do mundo eles tiveram. Eles andaram de jegue, de canoa, de carro de boi, de bicicleta, uma loucura. Sem falar, eles chegavam lá, né, no centro, às vezes eram muito bem recebidos, eles ficavam na casa dos espíritos, se hospedavam na casa dos espíritas, era uma coisa, eles implantaram o evangelho no lar, tal. Mas, em muitos lugares, eles foram botaram eles para fora, não quiseram eles, não. Você acredita que alguns centros disseram, não queremos essas ideias, não, nós estamos muito bem aqui, com as nossas ideias, a gente não quer, não. Então, foi uma luta, mas no final foi assim, o distanciamento histórico, você viu o quanto foi importante eles terem ido, né? Aqui nós temos o Leopoldo, Francisco Spinelli, Luiz Burgos Filho. Agora você vê como é que esses homens, o ideal, eles deixaram 40 dias o trabalho deles, né? Isso é incrível, né? O Luiz de Vasconcelos ficou um pouco doutor, porque alguém tinha que trabalhar para ganhar dinheiro, né, gente? Porque o Lins conta que o Lins, não, o Leopoldo, que o Lins deixou vários cheques em branco. Então, em muitos lugares, o Lins autorizou para deixar um dinheiro para a casa ali ser melhorada para virar uma federativa. Então, muitas federativas do Nordeste, do Norte, foi dinheiro do Lins, foi doado por ele. Nós aqui, o nosso CERJ, aquele prédio da Rua dos Inválidos, foi doado por ele, né? Tem uma escritura por ele. O da Paraíba, o de vários lugares, tem dinheiro do Lins, sinceramente. Foi incrível, né? Porque precisava muitos momentos. E bancar, né, a viagem de todas essas pessoas, né?
E esse livro é muito interessante de ler, eu aconselho que esse relato, né, dessa histórica viagem aos Estados Unidos, tudo ideia de Leopoldo, né, do Nordeste do Brasil, e é incrível que ele encontra um parceiro maravilhoso, que é o Lins, que tem as mesmas ideias e que tem, principalmente, o dinheiro para bancar isso tudo. Né? Então, esse movimento de aproximação, conhecido como Caravana da Fraternidade, foi organizado por alguns signatários do Pactual, 11 estados, e foi de uma alta significação espiritual. E aí, quando eles vão ao Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, e quando eles voltam lá também, para obter, né, assim, o aval, né, da espiritualidade. E aí o Chico Xavier recebe o Amaral Ornelas, que diz assim: unamo-nos, irmãos, enquanto fulge o dia, guiando o arado à frente em plena primavera. Pela fraternidade, a fé nobre e sincera edifica entre nós o reino da harmonia. Então, mas Emmanuel coloca para eles: esse é um trabalho muito sério, que a espiritualidade planejou estar à frente. Então, eles inventaram mas o Emmanuel disse: isso é planejamento. Então, a gente vê o projeto de Jesus muito intenso, né, nesses momentos do Pacto Áureo, da caravana de consolidação da doutrina no Brasil. Eu, outro dia, escutei uma palestra que alguém falou, dizendo assim, que um dos espíritos diz assim: vocês não têm ideia ainda de quanto Jesus ainda tem de perspectivas maravilhosas para a doutrina espírita no Brasil. Porque, às vezes, a gente diz: meu Deus, se os jovens não voltarem, vai tudo acabar. E o Espírito assim: vocês não têm ideia da perspectiva positiva e maravilhosa. Quanto Jesus ainda tem de maravilhoso aí para vocês, na doutrina. Mas a gente tem que trabalhar, né? Como diz eu vou ficar esperando, né? Nós é que temos que colocar, né? Buscar, trazer os jovens, trazer os idosos, trazer todo mundo novamente. Né? E em 1957, no dia 22 de agosto, né, ele vive lá no Lar de Jesus, e ali ele desencarna. Né? Então, aquela criança desenganada pela medicina foi, na realidade, excepcional figura humana, capaz de tudo realizar em favor de um mundo melhor. E quem escreve isso é Antônio Lucena, que foi um jornalista como ele, foi também um grande preservador da memória, escreveu, junto com Paulo Godoy, o livro Personagens do Espiritismo, de onde muito desse material foi retirado. Né? O Clóvis Ramos também escreveu, alguns biógrafos, escreveu o Leopoldo Machado, Ideais e Ideias, que é um livro antigo que todo mundo deve ler. Então, gente, olha o legado que esse homem deixa. Ele deixa, né, o homem que falava do espiritismo dos vivos, que não feria a pureza doutrinária, incentivou as novas gerações à criação das mocidades espíritas e à evangelização da infância. Então, como isso foi fundamental, né? Foi fundamental para nós todos. Ele que acreditava na evangelização da família. Então, esse trabalho da família foi uma ideia muito dele, porque a criança e o jovem não iam na casa espírita. E ele acreditava que se todos fôssemos, né, se as crianças fossem evangelizadas, haveria a cultura da paz no mundo. Né? Claro que a gente sabe disso. A evangelização das casas espíritas, dificilmente você encontra uma casa espírita que não tem evangelização, porque a gente, né, a casa espírita acredita que precisa evangelizar a criança, isso foi ideia dele, né? E até agora de bebezinhos, né? Até dos bebezinhos nós temos evangelização de bebês. E ele dizia que a educação da infância
é a maior obra do Espiritismo. Isso foi, eu consegui essa imagem só de um teatro espírita, Leopoldo Machado, na Bahia, se não me engano, Telma. Existe aqui. Existe, que é muito atuante e tal. Eu trouxe para vocês também a fotografia dele, uns 3 dias antes, mais ou menos, parece que ele desencarnar, muito pouco tempo antes, com a irmã, sobrinhos, e uma dessas sobrinhas, ele não teve filhos, e uma dessas sobrinhas está aqui conosco no encontro que nós tivemos agora no CERJ, quando o CERJ, de portas abertas, né, abriu presencialmente, a Nazaré, essa de jaqueta branca, que era sobrinha do Leopoldo, esteve lá presente conosco. E ele deixou também um legado maravilhoso, que a gente não esquece dele, que é o próprio hino, né? Vamos dizer assim, é um hino nosso, o hino da doutrina, né? Que é a alegria cristã. Somos companheiros, amigos, irmãos, que sempre quando começa a cantar nós ficamos felizes, né? Sempre um momento de alegria, impressionante como ele deixou esse legado. Cada vez que a gente canta, a gente fica feliz, né? Junto com o Ali de Castro. E terminando com um conselho de Leopoldo para nós. Ser simples, ser alegre, que a alegria aniquila a tristeza e fortalece. A vida é força, é luz, é aroma, é prece. E é graça que a todos contagia. Leopoldo Machado. E ele está sempre perto de nós, naquele dia do nosso encontro lá, que eu mostrei agora, ele deixou uma mensagem, né, lá pelo Alexandre Pereira, uma mensagem belíssima. Está sempre lá presente, sempre presente junto a nós. E é isso, querida, é isso, Nádia. Nós temos muito ainda a falar dele, muito, mas a gente vai precisar de muitos outros dias para poder falar. Não faltarão oportunidades. Enquanto você falava, foram pululando muitas ideias aqui para mim, algumas vindo reforçar algumas coisas que eu já tinha em mente e outras novas. Eu estou assim, muito emocionada, principalmente porque você terminou com o hino do Leopoldo. O hinário do espiritismo, do movimento espírita, é lindo, mas você vê que eu estou emocionada. Eu também fiquei agora quando eu li essa última frase dele. Esse hino, eu tenho 2 hinos favoritos. Desculpe-me aqui fazer uma referência pessoal. Esse é um dos 2 preferidos. E neste hino existe a linha que eu considero mais alta, mais emocionante, mais espiritualmente didática para todos nós. Mesmo entre perigos, daremos as mãos. Esta frase é de uma transcendência, é de uma profundidade e de uma extensão para nós, porque dar as mãos na alegria, quando está tudo bem, é uma coisa. Mas, mesmo entre perigos, daremos as mãos, é alguma coisa de muito alto para quem quer evoluir. Então, estou aqui agradecendo de maneira assim pública ao Leopoldo, não fosse por outras tantas coisas que ele fez, por esta frase. Esta frase, eu acho que, de uma certa forma, emblematiza toda a postura do Leopoldo de abrir-se para o outro, de abrir-se para o mundo e fraternizar. Então, é muito emocionante para mim com esse hino, mas também com a figura do Leopoldo Machado.
a cujo coração agora eu muito modestamente envio as minhas vibrações mais profundas de gratidão, e também a minha gratidão a você, Jurema Seckler, por trazer esse depoimento não só tão vivo, tão especial, e, na verdade, revelando um compromisso tão fundo do seu coração com o espiritismo, com a tarefa da educação na área espírita e com Leopoldo, que é um símbolo deste trabalho, desta vertente que você muito bem situou como sendo a execução de um plano da espiritualidade superior. Então, o ICEB está muito encantado, muito agradecido a Jurema Seckler por ter nos trazido esse depoimento tão envolvido em amor, em carinho, em respeito, em gratidão a esse grande trabalhador do movimento espírita. É realmente no nosso projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec, um momento alto nessa nossa galeria que nós já começamos, mas nós pretendemos naturalmente estender, Deus nos ajudando, e todos, em ambos os planos de existência, também nos ajudando. E nossa gratidão a você, Jurema Seckler, por estar conosco, por trazer tudo isso, mas não só como informação, mas num manto de amor, de compromisso, de sinceridade, de delicadeza espiritual, com que você envelopou as informações que poderiam ter sido trazidas também com a mesma precisão dos dados, mas você colocou esse envelope muito especial de amor, e nós te agradecemos por isso. Deus te abençoe, querida. Muito obrigada. É o Leopoldo, né? O Leopoldo causa isso na gente. Eu sou apaixonada pelo Leopoldo, eu disse para você, eu sou muito apaixonada por esse espírito, que maravilha. Porque quando a gente estuda, viu, a trajetória dessas criaturas, a gente fortalece muito a nossa fé. Exatamente. Porque a gente vê esse projeto muito claro, né, desses espíritos incríveis que vieram. Então, cada vez que a gente estuda esses pioneiros, esses homens, meu Deus do céu, quanto esforço para que nós possamos... Agora é a nossa vez, agora nós temos que fazer jus, temos que dar altura, né, de todo esse trabalho que eles realizaram. Exatamente. Enquanto você falava, eu lembrei muito do Pestalozzi, dos maiores educadores da humanidade. Exatamente. Né? E há muitos pontos comuns, né? Comum. Eles pobres, tratando com a preocupação enorme com as crianças pobres, não é? Também demonstrando uma solidariedade, porque eles vieram ou ainda estavam, de uma certa forma, na pobreza, ou pelo menos um pouquinho acima da pobreza, mas eles não esqueceram daqueles que estavam vivendo na mesma situação que eles conheciam muito bem. Então, é uma coisa muito, muito emocionante. Também na criatividade pedagógica, porque, claro, todo mundo sabe o que o Pestalozzi inventou, e até hoje nós somos os usufrutuários desse trabalho imenso para o planeta, na área da educação, mas a visão de mundo em que eles situaram a criança, o jovem, como destinatários do seu esforço, isso me lembra muito a inovação pedagógica, a criatividade que os dois tiveram, cada qual na sua realidade, evidentemente, não poderia ser de outra maneira,
mas eles fizeram isso. Então, lembrei muito do Pestalozzi. Você vê aquele caminho, né? Pestalozzi, Kardec, por isso que ele diz, a educação é a atividade mais importante do centro, ele coloca isso. Aí a gente vê todo o pensamento de Pestalozzi, de Kardec, dele, né? E de Marília, que era uma professora que disse que teve uma influência nele também, em termos de educação, muito forte, a esposa. Né? Também deu para perceber, Jurema, pelo que você falou, deu para perceber que ela foi uma influência tão importante, tão delicada, junto dele. Muito importante. E outra coisa que eu cheguei a ler, mas eu não cheguei a comentar, é a defesa que ele fazia da mulher, né? Numa época também que ainda existia um machismo, existe hoje, imagina, um machismo muito forte, aquela coisa do homem que era o dono de tanto pedaço. Ele era um homem que defendia, ele colocou muitas vezes isso, né? A mulher como exatamente como ela deveria ser, né? Defendia, né? Então é impressionante, assim, como a cabeça a visão de mundo, né, Jurema? mundo era muito, muito à frente, muito à frente. E você fez, ele faz lá, né, do sertão, da pobreza, do espírito, né? Ele se ergue, né? Ele se ergue, né? Jesus também, né? Saiu do deserto. Saiu também. O Lins também saiu de uma pobreza. Eu assim, meu Deus, por que eles também, passaram também, por esse desafio? Para mostrar para a gente também, né? Nossa, como eles venceram todos esses desafios e chegaram lá. Né? E também te agradeço muito pelas informações, pelos links que você fez, Lins Leopoldo, Leopoldo Lins. Foi muito bom você ter feito essas ligações. Foi um grande parceiro e o cara que comprou muitas das ideias dele. E, inclusive, eu esqueci até de dizer que, como ele gostava muito desses encontros, e nós estamos na casa de Deolindo Amorim, né? Nós estamos no Deolindo, ele, junto com o Deolindo, eles organizaram o primeiro encontro de jornalistas e escritores espíritas do Brasil. Em 1939, mais ou menos, né? Junto com o Deolindo. Outra grande figura, está aqui, é a casa dele, né? É a casa dele. A gente precisa contar para os jovens, precisa contar para a turma quem foram esses homens que passaram, gente. Sabe? Eu sei, estou fazendo aqui. Exatamente. Estou fazendo o projeto, estou fazendo esse projetinho. Estou fazendo. E quando você falou das polêmicas, a palavra polêmica carrega uma conotação assim um pouco... hoje em dia é negativa. Não é negativa, mas os polemistas são aqueles que fizeram grandes debates. Né? Exatamente. Eles eram os debatedores de questões, de princípios, de orientações, de conceitos, e geralmente em público. Joana de Ângeles, que era como Juana Inés de la Cruz lá no México, ela era uma polemista. E várias vezes ela venceu as maiores cabeças, as maiores culturas, homens, né, da sua época. E era uma jovenzinha, né? Mas era um espírito preparado milenarmente. Havia esses meios todos de comunicação para que uma pessoa colocasse a sua opinião, né, e o outro também. Então, se promovia, isso era uma coisa muito que as pessoas todas iam assistir, esses pensadores, né, falar. Não, quando o Rui Barbosa ia fazer alguma coisa, aquele mundo de gente, né, ia assistir por causa das ideias, era uma grande admiração, né? É interessante. E uma outra coisa interessante também neste capítulo das polêmicas, lembrei, sabe de quem? Do nosso querido Gerson. Gerson.
O Gerson, não é que ele fosse propriamente um polemista no sentido estrito do termo, em que nós aqui estamos lembrando do Leopoldo e de outros, e também no caso de Sor Juana Inés de la Cruz, né? Mas o Gerson, e eu acompanhei isso muito durante décadas trabalhando, você sabe, trabalhando com o Gerson lá na Rádio Rio de Janeiro, e o Gerson não podia saber, ter notícia de alguma pessoa que tivesse dito isto. Ele não deixava passar, né? Contrário à doutrina espírita, contrário a Chico Xavier e tal, que ele imediatamente escrevia um artigo e escrevia para o órgão que tinha publicado, jornal, TV, o que fosse, e eu fazia a revisão dos textos do Gerson. Então, eu acompanhei isso muito de perto. Esse espírito polemista, no sentido altamente positivo, alto, nobre, exatamente. de a lealdade, né? É como a lealdade à doutrina, ele é tão leal, né? A palavra lealdade, não lealdade. Né? Não tem como. Então, o Gerson foi assim uma espécie de guerreiro, mas ele não titubeava, ele não tecia considerações, será que alguém não vai gostar disso? Não, ele tinha a referência da pureza doutrinária, da figura impoluta do Chico Xavier e outras questões, estou citando essas que são assim mais pujantes aqui para nós. Ele não se importava, ele dizia o que tinha que ser dito a respeito daquilo, com todos os fundamentos da doutrina e do Evangelho de Jesus. Então, eu sempre chamei Gerson de Gerson. Gerson, beijo na testa. Porque o Gerson sempre dizia assim, você sabe, né? Ele dizia assim, por exemplo, para mim, ele dizia, madame, beijo na testa, que ele dava um beijo na testa das pessoas, e dava mesmo, né? Quando estivesse junto. Quando ele achava que uma coisa foi muito importante, que a pessoa se destacou, fez tudo muito bem, ele fazia isso, e eu chamava de Gerson. E o Gerson chamava todo mundo de chefia, né? Ele também dizia assim, chefia, não é isso? Você sabe disso, chefia. Então, é um grande trabalhador também, o Gerson Simões Monteiro, ex-presidente da UZERJ, do CERJ, da Rádio Rio de Janeiro, escritor de vários livros, também uma figura de amor a Jesus e Kardec. Exatamente. De lealdade à doutrina, né? A lealdade daquele. Sim, a lealdade. Que vê a doutrina ameaçada ou ofendida, ele vai lá defender. Ele enfrentava. Como era o nosso. Não tinha medo de enfrentar não tinha, exatamente. Ofensa. Não tinha. É porque o compromisso maior, essas são maiúsculas, né? O compromisso maior era com o Evangelho e com Kardec, com a doutrina. Exatamente. Então, eles enfrentavam. Dúvidas, e é por isso que nós estamos aqui. Exatamente. Por homens como eles, que foram extremamente corajosos. Eu estou aqui pensando, porque eu também tenho outras figuras que eu sou também apaixonada, como Dona Ivone Pereira, já fiz muitas palestras do Ivone. Você sabe que eu anotei aqui. Dona Ivone foi outra que também foi muito corajosa, não é? Colocava suas opiniões também. E mesmo nos livros que ela falou da vida dela, ela expôs. Ela disse, ela podia dizer para o Charles, não, eu não quero, mas ela está bom. E ela se expôs a sua vida, o seu jeito de ser, né? Que figuras maravilhosas que tem que ser para nós e para os jovens um modelo, um exemplo. Eu anotei aqui essa relação, essa associação com a Dona
com a dona Ivone. E também lembrei muito, já que estamos falando de mulheres corajosas, mulheres empreendedoras, como agora está na moda dizer, não é isso? Nós temos dona Anália Franco. Anália Franco, né? Anália Franco, que impressionante. Ela é a mentora da nossa escolinha. Então, eu sempre conto para as crianças da minha escolinha lá sobre a história de Anália, né? Que figura corajosa também, o que ela passou para poder defender aquelas criancinhas escravas, ex-escravizadas, né? Abandonadas, e quantas enfrentou. E ela, naquele momento, por um valor maior que eram as crianças, a solidariedade, ela renunciou àquela senhora preconceituosa da sociedade, da elite lá, da época, lá do local, e que sustentava materialmente aquela obra, mas ela fez uma opção pelo valor maior. Então, é também uma figura... Eu tenho, nesse projeto, eu tenho milhões de figuras. Eu vou trazendo até onde Deus me permitir, eu vou trazendo esses depoimentos lindos. Tem uma passagem que ele está num evento e um grande auditório, muita gente, e ele é obrigado a sair um instantinho, e fica aquele vazio, e aí alguém pede para uma outra pessoa, vamos falar alguma coisa, essa pessoa levanta e diz assim, viva o professor Leopoldo Machado! Aí todo mundo, aí ele está voltando, né? Todo mundo aplaudindo, mas olha só, nesse encontro dos jovens, no primeiro encontro das Mocidades Espíritas, existe um rapaz que é o apresentador, eu até esqueci o nome dele, o apresentador do encontro, né? Tem lá no filme. Então, na hora de apresentar o Leopoldo, falou assim, agora vamos chamar o homem que muitos consideram como se fosse uma massa de pão de ló. Quanto mais apanha, mais cresce. Aí os jovens... Toda vez que ele aparecia, ele era muito aplaudido. Né? Quanto mais apanha, mais cresce. Pois é, então... Apanhou muito, né? Apanhou muito. Era contra essa coisa do espiritismo de vivos para vivos, era contra. Que é essa história da massa de Panteló, que vem desde do cristianismo primitivo. Quanto mais apanhavam, mais revelavam uma lealdade, não é isso? A Jesus, naturalmente, ao cristianismo. Olha, o nosso querido Carlos Nascimento, que opera tão generosamente para nós todos e sustenta tecnicamente os nossos expositores. Foi muito bacana. Ele é bacana. Ele está nos ouvindo, ele é bacana. O dele, né, de medição, mas ele foi muito bacana comigo. Ele é muito generoso conosco, E ele aqui colocou uma participação, ele informou, né? Na verdade, ele disse, oi, Nádia, o Clube de Arte, que agora é parceiro do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e tem feito muito bem ao Instituto, através também do trabalho do Carlos Nascimento, mas nós, em breve, vamos colocar as obras que nós temos, livros, que nós temos lá no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, para a estante virtual, para as pessoas poderem não só ter acesso, mas também comprarem as obras para ajudarem o Instituto, que é, como Leopoldo Machado, como Pestalozzi, muito pobre de maré de si. Então, nós temos que comprar os livros do ICEB, nós vamos colocar isso. O nosso querido irmão Fábio Peluso está junto de nós, e Carlos Nascimento está junto de nós, são ambos. Então, ele está dizendo, o Clube de Arte tem um DVD que contém alguns trechos desse congresso de 48 com o Leopoldo. E o Fabiano, quando nós éramos evangelizandos,
Há muitas décadas passadas, diz-nos aqui o Fabiano, as mocidades inseriam os jovens em trabalhos braçais, como Exatamente. ajudar na ação cristã Vicente Moretti. Jurema, Exatamente. você, não que os jovens estejam muito envolvidos em encontros, mas pouco inseridos em ações sociais. Eu acho que ele está fazendo uma pergunta a você, mas eu estou aproveitando aqui, já que estamos falando em pobreza e necessidade material de instituições, a Vicente Moretti também está precisando muito das nossas atenções. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero agradecer, já que estamos falando, toda vez que falo em Vicente Moretti, eu tenho que agradecer muito. Por quê? O Centro Espírita Bezerra de Menezes, que é o meu centro, Do eu sou do Andaraí. SERJ do centro, ele não deixou nem um dia durante toda essa pandemia de levar os mantimentos, de toda aquela ação social. Porque se a gente deixasse, muita gente passa muita fome, que já estava passando. Então, nós tivemos pessoas, trabalhadoras do nosso centro, que venceram a pandemia, não precisavam nem saber, colocavam uma máscara e iam lá, mesmo porque nós tínhamos recebido muitas doações. Mas, gente, não dava conta de tantas pessoas que batiam lá. Então, a Vicente Moretti nos ajudou muito, Fábio Pelúcio, que eu tenho um agradecimento gigantesco, chegava lá e, apesar das dificuldades da Moretti, deixava vários mantimentos. E, às vezes, chegava aquela pessoa, de repente, e tinha sempre um arrozinho, um cubazinho, alguma coisa, que a Vicente Moretti tinha deixado para nós, para dar de extra. Então, a Vicente Moretti, ela precisa muito, mas porque ela ajuda muito. Muito, Ela ajuda exatamente. maravilhoso, e nós somos eternamente gratos. Pois é, e depois o grande Francisco de Assis já disse, né? É dando que se recebe. Dando que se recebe. Tanto que se recebe. Bom, então aqui o Fabiano, de uma certa forma, eu acho que ele te perguntou, não é isso? Sobre a inserção da juventude nas ações sociais. Eu vou aproveitar que ele tem aqui outras participações. E ele diz: os próprios evangelizadores não estariam menos participantes de ações de promoção social? Os jovens ajudaram braçalmente nessa atividade do Centro Espírita Bezerra de Menezes? Não, olha, Fabiano, você me fez lembrar a minha juventude também, que eu fiz mocidade no Ibirajara, com Tia Nancy Leite de Araújo. Oh, saudade de Tia Nancy. E a gente, nossa, eu tenho uma recordação tão maravilhosa que nós íamos nos asilos. E eu me lembro de ir num hospital que tinha lá no Caju de crianças com câncer. Gente, eu acho que se agora eu adentrasse no hospital daquele, eu não ia aguentar, porque a memória que eu tenho. No entanto, o jovem chegava de violão, cantando, a gente ia de caminho em caminho, crianças que nunca mais os pais sumiram, deixavam a criança lá, e era uma tristeza, mas eu não me lembro, não consigo me lembrar. Nós cantávamos, as crianças ficavam felizes, porque a juventude ela tem essa coisa muito importante, é uma energia, uma alegria que precisa ser levada a esses locais, né? Das pessoas mais idosas adoram, né? Chegar o jovem alegre, rindo. E a gente realmente havia esse tipo de atividade, de inserir os jovens, a gente ia, todo mundo. Depois a gente voltava, ia passear, ia para o cinema, mas a gente ia muito bem a essas instituições de muita tristeza. E outro dia eu pensei assim, meu Deus, acho que eu não ia aguentar, ia ser muito duro para mim entrar como nós entrávamos. Então, os jovens realmente precisam muito. E o E Fabiano, acho que você concorda. Bezerra, os jovens participaram? Não participaram, não. Sabe por quê? O Bezerra de Menezes, o meu centro, ele atende a comunidade do Andaraí mesmo. Então, nós temos um grupo de jovens, né, da comunidade, e nós, com a pandemia, que fechou as atividades, né, de evangelização e tal, nós não conseguíamos
entrar em contato mais com esse pessoal. Porque não tinha mais internet, eles não tinham como a gente falar com eles. Já eram poucos. E as crianças também. Então, nós tínhamos uma evangelização virtual. A gente não deixou de realizar atividade de estudo virtual. Eu mesmo sou coordenadora de estudo das segundas-feiras, mas a principal atividade do nosso centro a gente não pôde realizar, que era a evangelização. Porque a gente ficou o tempo todo esperando as nossas crianças entrarem, mas elas não conseguiam, porque não tinham celular, elas eram pobres. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Então, às vezes, a gente tentou dar algum... Mas eles não têm, sabe, ter uma estrutura familiar também, porque nós tínhamos outras crianças, inclusive de várias partes do Brasil, que entravam porque a mãe botava o garotinho, vamos lá, agora é a hora da evangelização. Mas lá eles não têm isso, entende? Então, nós lutamos muito para abrir esse centro, porque o presencial para nós é fundamental. Eu acho que você concorda com o que o Fabiano coloca aqui, nós estamos encerrando, não seria isso que estaria faltando para atrair os jovens, talvez, né? Porque os jovens têm uma energia, um desejo de fazer, de se lançar ao mundo. É isso, está faltando. Mas também não nos falta essa vontade de nos lançar ao mundo de uma forma mais tranquila. E aqui, agradecendo, então, mais uma vez, Jurema Seckler, pela sua participação aqui no ICEB, que foi de uma delicadeza, de uma profundidade, de uma precisão dos dados e de um encantamento de compromisso e de amor a Leopoldo, à doutrina, ao Espiritismo, que nós agradecemos muito a você. Que Deus abençoe toda a sua trajetória, e nós vamos continuar aqui conversando sobre várias coisas. Tá bom, aproveitando a sua linda formação de museóloga e a sua participação larga na sua ampla experiência profissional nessa área. Então, nós estamos aqui agradecendo a todos que, em ambos os planos de existência, estiveram conosco aqui neste encontro lindo, delicado, de homenagem e de gratidão. Nós estamos, então, agradecendo, Jesus, a tua presença junto de nós, a presença dos nossos amigos espirituais, rogando-te, Mestre, neste exato momento, que faças descer por sobre Leopoldo Machado, nosso querido irmão, nosso querido exemplo, junto a todos os outros que foram citados também hoje, neste nosso encontro, e junto a todos os demais que não foram citados, mas que estão ligados a essa grande tarefa, às nossas casas e ao ICEB, particularmente, nesse trabalho de fidelidade, Jesus, ao teu coração, a tua mensagem no Evangelho de Luz, e a Kardec, nosso querido codificador. Que a tua paz, Mestre, a tua luz, que o manto de Maria, que as vibrações de nossos anjos da guarda e de todos os nossos mentores possam continuar, para que juntos nós possamos, já que abraçamos esse ideal, possamos, sob a tua égide, a tua proteção e o manto de Maria, prosseguir juntos, mesmo entre perigos, dando-nos as mãos. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai.